Olá amigos, vocês já viram como nós fizemos esta frente de gaveta aqui, um design diferente. E agora mostrar o andamento do móvel. Aqui está o móvel pronto, faltando colocar as gavetas com as corrediças que merecem estarem à altura de um móvel assim, as corrediças invisíveis total. Nesse vídeo nós mostraremos como você faz os cálculos para as gavetas, frente de gaveta, lateral e como marcar para colocar essas corrediças aí, de uma maneira que, se você não tem acesso a um programa de projetos, você conseguir fazer aí de uma maneira bem fácil de fazer. Parece complexo, mas tentaremos amenizar essa complexidade dando algumas dicas aí de matemática. Optei fazer aqui 35 graus e no de teste tinha feito com 6 milímetros nesse topo. Esse aqui eu preferi deixar com 8, um pouquinho maior, e ficou esse visual aí, ficou bacana. Mantive esses 35 graus também nas gavetas, então todos são iguais. Fizemos uma caixa interna em branco e ela está revestida, está envelopada com tamponamento de 30 milímetros. Não significa que o tamponamento é direto, ele é uma placa direto externo e dois cheios que só o suficiente para pôr o parafuso por dentro, então aqui é oco. E aí também tem a economia do material, né? Você põe um cheio da mesma cor aqui, não precisa ser completo. Aqui obrigatoriamente precisa ser feito alguma coisa em 45 graus. Você pode fazer todo em 45 graus, como foi feita essa parte, que deixarei para baixo. Ou você pode fazer da maneira que eu fiz aqui em cima. 45 graus. Fiz alguns testes, 45 graus, todo. Tem sempre um inconveniente, é muito difícil de acertar essas juntas. Além de ser muito difícil fazer, é difícil porque também fica uma quina. Essa quina, ela fica muito cortante. As pessoas acabam batendo mão, batendo braço e acabam cortando. Então, ela fica muito aguda, não tem como passar a lixa. E é só para ser muito ninja para fazê-la perfeita e não tem como lixar. Ela irá ficar uma quina mesmo cortante. Então, você tem que prestar muita atenção em fazer, a complexidade de fazer e o perigo que é também de usar. A alternativa também não é uma coisa fácil de fazer, você precisa ter a máquina, aqui não tem outra forma, tem que ser 45 graus até aqui. Então, você tem que cortar a peça, alinhá-la ela reta para depois tirar essa parte. É meio complexo de fazer, mas qual a grande vantagem de fazer assim? Aqui em cima você cria um canto aqui que você consegue lixar, ele não fica tão quina viva e não fica com aquela... não fecha direito a junta como embaixo. Então, é só você manter, porque mantém aqui, ó, a fita vira exatamente nesses 8 milímetros. E a fita, eu nunca gosto de deixar a fita rente, porque ou ela fica para fora ou fica para dentro. Então eu deixo praticamente a fita toda, ou meia fita pelo menos, um pouquinho para fora. E antes de colar aqui, eu dou uma leve lixada e arredondada. Ela fica um acabamento muito legal nessa parte aqui. Foi feita desta maneira. Então, pessoal, é complicado, é complexo de fazer, mas depois que você vê a peça pronta, nossa, é maravilhoso você fazer um projeto desse. É um serviço que você não verá. Um serviço filetado assim é muito difícil de ver, são poucas marcenarias que vê. Aqui eu só conheço uma na internet que faz esse tipo de serviço. E eles fazem muito também laqueado. Laqueado é mais fácil, você lixa tudo e depois pinta, fica bonito. Mas filetado nesse acetinado aqui é difícil, muito difícil. Então é uma coisa, é um serviço que você poderá pegar um cliente que possa te pagar melhor. Então é um caminho a seguir aí, tentar pegar um cliente assim.
Com toda a minha experiência, eu fiz vários testes até chegar quase na perfeição. Não está perfeito, tem umas coisinhas ainda que a minha exigência, eu olho, não está assim. Mas pessoal, se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre como filetar isso aqui adequadamente, sem errar, as dicas, os perrengues que eu passei aqui, aí nós podemos fazer um vídeo falando somente sobre isso, sobre como você refilar e acertar o filetamento sem estragar. Agora então falaremos sobre gavetas, como calcular e como colocar. Quando você vai fazer um móvel ou apresentar para o cliente que você não tenha acesso a um programa de projetos, ou mesmo que você tenha um programa de projetos, quando você vai encontrar com o cliente, é importante você fazer alguns esboços na mão e mais ou menos parecido com isso. Aqui uma perspectiva, com ponto de fuga. Então aqui tem uma ideia do móvel, como ele será, definir aqui as gavetas em outra cor e você pode nos riscos representar algumas coisas do móvel. Esse móvel ele tem uma peculiaridade ali que é o friso de 8, depois o inclinado e depois a folga entre as peças. Não está assim perfeito, mas dá para ter uma ideia de como seria. É legal se você tiver uma fotografia da peça e levar para o cliente olhar, porque depois você definiu todas essas coisas, você vai para casa com calma e faça no programa de projetos. Agora, para o seu cálculo e também um esboço, que você precisa fazer um esboço para colocar no programa de projetos. Então, eu indico, quem não tem acesso aos programas, eu indico um esboço de frente. Esse sim você coloca todas as medidas, não precisa ser perspectiva, então é a frente dele, a frente. Aqui é um corte em planta, embaixo. Aqui você define como você fará a peça. E as medidas todas são tiradas daqui. O programa de projetos, ele mesmo tira as medidas, mas você tem que definir qual placa que vai passar, se a placa é inteira ou não. Então, todas essas coisas você tem que ter uma ideia para facilitar na hora de você projetar. O que você precisa ter no esboço de frente? Você precisa ter no esboço de frente as linhas olhando. O que precisa representar no desenho? Eu não preciso representar essa linha, represento essa daqui, aqui que é o que me interessa para a medida, é a medida daqui. Isso aqui eu posso fazer em um detalhe à parte. Eu preciso representar a folga entre gaveta e a caixa, então, e todas as folgas aqui. Então a gente padroniza, eu padronizei em 4 milímetros todos os espaços entre frentes. E se tiver porta também, a mesma coisa padronizada. Então você precisa representar o quadro total do armário, as espessuras e as frentes de gaveta com as devidas folgas. Aí no esboço você faz aqui e o importante é aqui. Os riscos aqui não tem problema, tá um encostando no outro, mas mais ou menos você tem uma ideia. O importante é aqui, ó, linhas e cotas. Você coloca todas as medidas, 680 total. Eu tenho um tamponamento de 30, então eu vou ter por dentro do tamponamento 620. Aí eu tenho 4, 4, 4, 4 e 4, e é espaço entre a frente de gaveta e o tamponamento. Tá? Se não tem tamponamento, você tira você esquece essas duas linhas de fora aqui e você tem uma peça sem tamponamento. E aí você faz as divisões necessárias e coloca as medidas, que está tudo certinho. Então tem que bater a soma de tudo isso aqui mais os 4 aqui. Então 4 vezes 150 dá 600, com mais 20 milímetros dá os 620, com mais os 60 milímetros de lá, 680, bateu, fechou a conta. Preciso ter um corte lateral, e esse é o principal, onde tem gavetas. Esse que é o mais complexo, que todo mundo tem problemas quando irá calcular as frentes. Então, normalmente você calcula, a primeira coisa é calcular a frente das gavetas. As 4 frentes precisam ser do mesmo tamanho, isso é padronizado, é normal. Aqui dentro muda um pouco, depende do que irá cobrir cada gaveta. Só que você só sabe representar isso se você fizer um esboço como eu fiz aqui. Isso aqui é um corte transversal. Imagine uma peça cortada ao meio. Você corta a peça e você vê. Então aqui onde está achurado significa que é uma placa inteiriça. Onde está esses espaços aqui é vazio. E aquilo que eu falei, cheio, cheio e aqui vazio. Uma placa de 15 do tamponamento e aqui só o cheio.
e essa daqui é a caixa interna branca. Então, esse espaço aqui é um espaço vazio. Ele é fechado na outra placa lá atrás. Então você precisa representar e naturalmente, eu não coloquei todas as medidas, mas aqui você pode calcular que eu coloquei acho que 70 milímetros nessas placas aqui, que é suficiente para pôr o parafuso aqui só para prender. Então não precisa ser inteiriça. Mas você tem que representar aqui em vermelho é onde vai pegar a gaveta. Esse risco em azul que você está vendo é o primeiro risco do inclinado, esse aqui é o último, o risco de lado. Então aqui você tem que representar todas aquelas medidas que estão lá, precisa colocar aqui, para você ter uma ideia de onde colocar as corrediças. Como é que eu calculo a corrediça invisível? Ela é diferente da... Em termos de calcular, é bem parecida com a telescópica. A telescópica você faz o cálculo no meio, ela não, ela vai embaixo. Essa aqui é uma corrediça invisível da Raffelli, invisível total, com amortecimento. Nós estamos usando para a beleza do móvel uma corrediça total invisível. Existe a parcial. O que é parcial e total? A total, ela abre toda a gaveta. Olha aqui a parte de trás, vem até a frente. A parcial, ela vem até aqui. Qual a vantagem de você usar uma corrediça invisível? A grande vantagem, ela aguenta muito peso, ela é muito silenciosa, e você pode fazer gavetas bem largas que ela dificilmente ela trava. Lógico, é aconselhável avisar o cliente que tem que empurrar ao meio da gaveta, nunca pelas pontas. Essas corrediças são muito suaves para empurrar e elas dificilmente elas dão tranco. Então essa é a grande vantagem. Lógico que você vai usar em serviços especiais, porque são um produto mais caro, mas aquela coisa de custo-benefício. Então você tem que oferecer e não só mostrar que você vai colocar, você tem que falar todos esses detalhes que você pode pôr bastante peso e elas são peças que duram muito mais que as normais. Cálculo na folga da gaveta 40 milímetros, mostraremos ali na peça já, falarei mais sobre isso por dentro, mostrarei onde é que é. No desenho você precisa representar, para tirar as medidas do desenho, você precisa representar onde uma placa vai, onde uma placa para e onde a outra começa, porque é a partir daí que você vai calcular as medidas. Tá? O ênfase aqui não é sobre o desenho, então teria que explicar muito mais coisa, mas só para você ter uma ideia, está tudo representado aqui, ó, onde começa uma placa, onde para a outra. No programa de projeto você também tem que definir isso, onde começa uma e onde acaba a outra, porque a partir daí que ele calcula a lista de material. Esse monte de medida que está aqui, o que é isso daí? Depende da corrediça. Eu fiz um esboço aqui da lateral. Quem tem ideia, não tem muita ideia de corte, isso é um corte. Vamos supor que eu peguei essa lateral, eu cortei a gaveta. Você verá a lateral, essa parte é esta. Aqui é o encaixe do fundo e tem essa parte. Então eu preciso definir essas medidas. Você definiu as medidas dessa, praticamente todas as corrediças invisíveis têm essas medidas. A maioria delas, até de outros fabricantes, são praticamente iguais. Dá uma olhada antes do projeto para você ver. Preste muita atenção que na profundidade do móvel, essa corrediça invisível, ela precisa ter, ela é nominalmente 40. Tá? Ela tem 40 até a parte do fundo onde encaixa. Você precisa ter um espaço um pouquinho maior, porque às vezes você precisa dar uma regulada na gaveta, ou depende do móvel, vai passar uma fiação atrás, então você tem que considerar isso daí na hora de calcular. Não vai fazer com 40 e querer colocar um de 40 que não dará certo, você vai ter problemas. Então dá uma olhadinha nisso, porque disso daí depende do que você irá calcular. Então interno, essa daqui eu defini com 420 milímetros por dentro de segurança, poderia ser 410, fica no limite, mas aí você tem que pôr mais o fundo, mais a frente de gaveta, que é mais grossa, essa frente de gaveta aqui, ela ficou com 28 milímetros, e mais a parte que inclina ali. Então eu tenho um total de 475 aqui por fora ela tem. Então, tudo é matemática, você precisa calcular. Se você não calcular, o programa irá calcular, mas você tem que colocar essas medidas. Aí, como é que eu calculo a altura das gavetas? Ou como é que eu calculo para me saber onde vai as corrediças? Eu posso montar o móvel, montei o móvel, seguir as medidas. Como é que eu calculo essa lateral? Em vez de eu
montar a caixa e sair medindo. Você pode calcular tudo isso antes, é uma maneira bem fácil. Primeiramente você tem que entender a corrediça. A corrediça, ela vai dessa forma no móvel. Se você colocar no canto do móvel, ver o esquadro, eu descobri que debaixo dela, mantendo o esquadro, ela encosta aqui, lá embaixo na base do armário. E as que vão para cima, isso aqui fica limitado a embaixo da frente da gaveta. O que você tem que olhar? Quando ela abre, ela tem uma folguinha aqui já de 4 milímetros que não pega na gaveta. Então eu não preciso levar para cima. Porque ela já tem uma folga aqui de 12 milímetros, pois ali está explicado. E da base dela até o centro desse parafuso, 35 milímetros. É onde eu farei as contas para colocar. Eu me basearei por aqui. 35 debaixo, daqui de baixo onde ela pega. Com essas medidas eu consigo fazer os cálculos, bem simples. Então eu sei que isso aqui eu posso me basear na frente, por baixo da frente da gaveta. Aí eu tenho as medidas ali, não tem problema. Ela tem uma folguinha que quando abre aqui ela não pega. Esses 4 milímetros dessa ponta, a ponta mais baixa que tem aqui onde está isso aqui. Ela precisa ficar aqui, a parte de baixo do fundo, até onde desce aqui, 13 milímetros eu defini. Mais que isso, ela começa a pegar nessas cantoneiras aqui, de segurança da dobra da chave. Com essas medidas eu consigo calcular tudo agora. Não posso usar lateral de gaveta de 18 milímetros. 15 é o limite. De 18 eu tenho que fazer um rebaixo para entrar aqui. Aqui encosta na lateral e essa parte aqui tem que encostar aqui, ó, quase encostar aqui. Se ficar folgada, ela vai ficar jogando lá. Precisa ser perfeito isso. Por isso que é importante você fazer o móvel bem requadrado para não dar esses problemas. Então, essa folga daqui até a lateral não tem problema, é isso daí. Quando você puxa a gaveta, você não vê a corrediça. Então, definir as medidas todas aqui. 12 milímetros é calculando debaixo da corrediça ou debaixo da frente da gaveta até a lateral, tem 12 milímetros. Essa medida também é importante. Daqui até o furo, centro do furo, que eu mostrei ali, tem 23 milímetros, que é os 35. Preciso dessas medidas por causa das contas. Então tem aqui, dessa parte aqui eu tenho 13 milímetros, aqui não importa, posso usar um fundo de 6, de 15, de 12. Nessas corrediças, ideal é usar de 10 milímetros. Centro do furo, então todas as medidas estão aí. Ó. Aqui em azul é a corrediça, eu tentei representar aqui, ó, esse corpo dela, a parte de baixo e aqui. E a folga que ficaria dela para essa parte aqui. É as medidas que eu preciso para fazer. Como é que eu faço a conta agora? A conta é fácil. A primeira corrediça ela precisa em cima da base, que é essa primeira parte. Então eu tenho da base até aqui 35 milímetros, que é a medida que eu achei no centro da corrediça. É só encostar lá, vocês verão que dá essa medida. Como é que eu sei da outra? A outra, debaixo da frente da gaveta para cima é mais 35. Eu não coloquei aqui, ó, mas a conta é fácil de fazer. O que você faz? Então como é que eu acho as medidas? Então tenho 35. Desse risco para esse risco, como é que eu acho esse risco? Eu tenho aqui, uma frente de gaveta tem 150. Só que essa frente de gaveta é exatamente inverso dessa frente de gaveta de cima. Eu fiz aqui um desenho maior, vocês entenderem. Eu tenho essa lateral aqui, é essa lateral maior, 15 milímetros. Eu defini que tem 4 milímetros da frente da gaveta até encostar no tamponamento, ou final da placa interna. Então, ela cobre 11. Então, 150 menos 11, 139, que é da parte de baixo dela até aqui. A mesma coisa aqui embaixo, só que é um inverso do outro. Eu não preciso fazer outro desenho aqui, eu sei que é o contrário.
Então, tem 139, a conta é fácil. 139 com mais 4, 143. Com mais 35 e mais os 35 aqui, eu tenho uma medida dessa daqui até aqui embaixo, que é 178. Entre as duas, 143. Por que 143? Porque eu tenho... Se eu pegar aqui 139, tirar 35, pôr mais 4 e mais 35, pode fazer a conta, dá 143 entre um e outro. Então eu ponho essa medida. Dessa daqui, essa daqui é a mesma coisa. Essa daqui é fácil. Se eu tenho 150, eu não tenho mais nada. Tem 150, tem mais 4. Então, 154. Pode fazer a conta aí que dá certinho. Aqui é a mesma coisa, 154. Aqui, 104. Aqui deu uma diferença. Por que deu diferença? Porque eu tenho... Eu pegar daqui, 139 menos 35, dá 104. Ela tem 5. Aí, para saber se está certo, soma tudo. 35. A conta fácil de fazer aqui nesse caso é 154 vezes 2 dá 308, mais 143 mais 104 e mais o 35 tem que dar 590, que é a parte interna da caixa. Aí a conta fechou. Como é que eu descubro agora as laterais? As laterais é fácil. A lateral eu preciso... Ela tem 12 milímetros a menos de baixo até o começo da lateral. Então é fácil a conta, 139 menos 12, e eu preciso deixar em cima uma carinha para quando ela bater, não correr o perigo de ficar enroscando na frente da gaveta de cima. Então eu tiro 4 milímetros, então eu preciso tirar 16 milímetros. Então essa medida aqui menos 16, dá 123. Essa medida de 150 menos 16, dá 134, 134. E aqui a mesma coisa, dá exatamente igual a de baixo, porque é inverso. A conta dá certinho. Somando 123 mais 134 vezes 2, que aqui é igual, tenho 590. Pode pegar a calculadora e fazer a conta aí e ver se não dá certo. E todas essas medidas, que eu não tenho um belo programa de desenho, tem que marcar aqui para saber onde procurar a medida. Então, lateral 123, lateral 134. Vocês verão que eu tenho aqui 11 milímetros de diferença de uma para outra. 11 milímetros é isso aqui. Mas pessoal, presta atenção numa coisa. Quando você faz uma gaveta que o cliente puxa, que ele vê uma gaveta, a beirada dela um pouco maior e a frente, e ele vai reclamar daquilo lá. Então tome cuidado com isso, tá? Se você não explicou direito por isso, você vai ter que refazer as gavetas. Aqui, 11 milímetros de diferença. Faz diferença? Pra gente não muito. Depende do que a pessoa irá guardar. Então tem cliente que invoca com isso. Tome cuidado. Então essas duas seriam 134 e essas duas com 123. Quer padronizar? Maior aqui não dá. Aqui dá pra fazer menor. Aí vai do teu critério se arrumar para tua cabeça. Uma coisa que eu faço desde que eu estudei desenho de arquitetura lá nos anos 78, 80, eu já calculava dessa forma. É muito ruim de você achar essas medidas. Eu pegar o metro, medir 35, depois eu pego o metro, marco 143, cada riscada da lapiseira vai aumentando, chega aqui e não bate. O que eu faço? Vocês verão isso aqui, ó. 0. Quem me segue aí já sabe disso. 0. Mais 35 eu marco aqui, 35. Mais 143, 178. Mais 154, 332. Mais 154, 486. Mais 104, 590. Fechou. Tá certinho minha conta. Agora, para a bancada, ver se está tudo certo. Se você não manja muito de corte, eu não tenho aqui uma peça maravilhosa, bela, mas para explicar... Eu fiz um rascunho das frentes, se eu tivesse cortado as frentes de gaveta. 150. Isso aqui seria interno do tamponamento. Isso aqui encosta dentro do tamponamento. 4 milímetros, 4 milímetros, 4, 4 e 4. 150, 150, 150, 150. A lateral aqui que eu marquei 123, está aqui ó, 123. Reparem, ela está 4 milímetros menos que a frente de gaveta e ela está a 12 milímetros da placa da base. Bateu, 123. Pode reparar que todas elas embaixo têm 12 milímetros, 12 milímetros, 12 milímetros. E aqui 4 milímetros. Todas elas em cima 4 milímetros, 4 e 4. Então é a prova que tá tudo certinho. Por aqui eu sei. Vamos ver se o 135, a conta aqui ó, do 0. 0. Deixa eu colocar aqui. Lá. 35
Daqui da linha da frente da gaveta, 35. Aqui, ó, a linha da gaveta aqui, da frente da gaveta, 35. Da linha da gaveta, 35. Com isso aí eu tenho onde pôr. Eu posso até marcar isso daí, as placas deitadas no banco antes mesmo de eu montar o móvel. Pego o esquadro, coloco, porque a corrediça tem que ter paralelismo. Se você tem um esquadro legal, você riscou, não tem erro. Você vai com o furador lá nele, no risquinho, não tem erro. Não precisa usar gabarito nenhum para colocar. Pra vocês terem uma noção do que eu fiz aqui, seria isso aqui. Encaixa aqui dentro. É uma reprodução das peças, tá? Isso aqui seria, ele entra por dentro, olha lá. Os 35 que eu falei é o centro desse parafuso aqui. Seria o centro da outra, o centro da outra. Fazendo assim, colocando as gavetas, você terá quase que, vamos lá, 95% de acerto nas folgas. Depois é um ajustezinho na forma de colocar a frente e acabou. Aqui para marcar, se eu tivesse marcado antes, eu colocaria o calço de 15, prenderia aqui, porque essa placa está passando direto. Vou fazer o cálculo lá de baixo, aí mudava as medidas de 15 milímetros para cima. Aí eu marco aqui, ó. Daqui, esquadro. Aí é só você ter um esquadro bom, como esse esquadro aqui, que deve ter uns quase 50 anos. Eu tenho o centro de cada corrediça. Vocês querem ver como que bate certinho? Aqui. Olha aqui, ó. Embaixo da frente, olha lá o centro. Eu tô torto aqui. Olha o centro. Não dá erro. Pode fazer aí que você vai dar um sorriso largo quando você acertar. Quando você não acertar, você fala, Léo tá por fora, não entende nada. Cálculo da gaveta na largura. Nessa corrediça, exatos da lateral até aqui, o limite dela é 20 milímetros exato. 20 milímetros desse lado. A lateral entra aqui, desse jeito aqui, ó. Essa lateral ela entra aqui, quase encosta aqui, ó. Ela precisa quase encostar, porque se ela ficar folgada, ela vai fazer isso, ó. Porque essa gaveta ela não é totalmente parafusada, ela é encaixada. Então, dentro da gaveta para cá, 20 milímetros. Do outro lado, 20, são 40. E é fácil fazer a conta. Eu tenho aqui um espaço de 36 e alguma coisa, deixa eu ver quanto tem aqui. Eu tenho espaço de 40. Eu tenho espaço de 40,8, então eu tenho que cortar a parte interna, frente contra a contrafrente e traseiro com 36,8. Conferir. Eu tenho que parafusar porque ela tomba, ela não para aí, ela cai. Então você tem que fazer isso aqui, ó. Você encosta, dá um corte lá, encosta uma lateral. Faça isso antes de montar, senão você vai ter uma desagradável surpresa. Aí. Não pode estar folgado nem apertado, ela tem que estar aí. Ó. Exatamente assim. Que quase não pode ter folga. Tem duas maneiras de fazer isso daqui. Você pode fazer a gaveta com 40, eu fiz com 39, mostrarei aí depois de montado o porquê. Eu fiz com 390. Do gancho lá até aqui tem os 390. Isso aqui é colocado, a parte que vai na gaveta é essa daqui, ó. Quando você for colocar isso aqui, ó, você não pode esquecer de calcular essa peça, senão você vai ter problemas. Quando a gente tira, faz isso aqui, ó, aí ela sai.
Você leva lá, ela enrosca lá e bem. Eu prefiro fazer ela com 39, 390, 10 mm menor e o fundo encaixará lá. O fundo tem 6, eu ponho um calço de 4. Por isso que é legal o fundo de 10. O fundo de 10 encaixa certinho aí. Fundo de 10 mm pega aqui todinho. Montar a gaveta, você pode fazer as marcações assim, medindo uma por uma, ou regular uma furadeira de bancada e fazer lá, regulando até a profundidade do parafuso. Não se esqueça que você tem um canal aqui, vai furar em cima do canal que não vai dar muito certo não. A furação precisa ser exatamente em cima de 7,5 mm. Se você fizer mais para um lado, a gaveta sai fora dos quadros, a gaveta ficará torcida. Aqui, no mínimo uns 35 mm, 30 a 35 mm por parafuso da borda para não estragar. Aqui você tem que levar em consideração que a placa de baixo está aqui, ó. A placa de baixo está daqui para lá, então você tem que fazer a furação aqui. Se você não quiser que apareça o parafuso, você tem que afundar mais e pôr tapa-fundo. Esse graminho aqui é bom pra caramba. Graminho baile-leão. Trava o dedo aqui, ó. Perfeito. Pronto. Tenho furação simétrica. Arruma uma punção. Essa punção aqui é mais velha que muita gente, ó. Dessa punção, eu tô com 54 em marcenaria, deve ter uns 50 anos, 49 anos essa punção, de um triângulo velho. Eu prefiro fazer assim, porque em vez de ficar com a máquina girando, liga e ela escorrega, não dá muito certo. Eu prefiro fazer dessa forma. Aqui ficou muito bom. Mais para dentro um pouquinho. No olho dá para ver que tá. Aí você ganha tempo na hora de furar. É extremamente necessário você montar suas gavetas no esquadro. Assim como a furação precisa ser no meio do MDF. Depois a furação muito fora, os 2 mm fora, ela começa a deixar fora. Aí depois você vai ter uma gaveta torcida e as corrediças não funcionam. Então é extremamente necessário se alinhar aqui. Ficou uma carinha para cá, uma carinha para cá do lado de cá também. Não deixa tudo torcida que a gaveta ficará torcida. Aí a corrediça não funciona direito. Esse jig aqui, ele segura a peça no esquadro e me mantém as mãos livres para eu furar. A única coisa que tem que olhar aqui é o alinhamento do fundo. Por quê? Todas as minhas gavetas eu acostumei a fazer aqui. Eu deixo aqui uns 3 mm menor, nunca deixo passeando aqui. Por que que eu faço isso? Porque a gente tenta deixar certo 880, ou fica para fora ou fica para baixo. Nunca tive reclamação nenhuma disso ficar assim. Então facilita para você montar. Então quando vai montar, como não tem ela reta, encosta aqui o fundo e trava por aqui. É prescindível você deixar a frente para lá um pouco, uma fita pelo menos para lá. Se você deixar reto, você pode ter certeza, ela vai vir para cá e você vai pôr a frente e vai ficar um buraco aqui. Quando você for parafusar a frente, você vai puxar a frente, então ela fica favorável para fechar aqui. Deixou rente, ela vai ficar para fora, não volta. Então é uma fita para dentro. Aqui. Deixa a lateral para dentro, uma fita. Parafuso para ver se o corpo está certo, não está certo, vai.
Uhum. Pessoal, essa parte aqui, você tem alguns furos oblongos aqui, que é para regulagem. Nesse caso, como eu fiz bem certinho, então ela está aqui. Isso aqui é para você movimentar a gaveta para lá e para cá, se precisar. Mas normalmente a gente prefere acertar a frente. A gente coloca a gaveta mais ou menos e acerta a frente para lá e para cá antes de parafusar. Então por isso que tem essas regulagens. Esse aqui é para frente e para trás e esse aqui é aqui. Esse aqui seria no caso de um esquadro, não dá muito certo, você pode fazer isso se você colocar nesse. Esses aqui seria para prendê-la depois de tudo certo, você põe esses dois. Só que esse tipo de corrediça você não consegue prender aqui por causa do 6. Então teria que usar um fundo de 15 ou de 9, pelo menos de 9, e um parafuso de 6,5. Aí dá para usar. Aqui muito difícil de conseguir usar. Aqui. Esse aqui tudo bem, ele pega Tem alguns desse modelo aqui que o furo é aqui, ó. É que esse aqui ele tem uma regulagem, isso aqui é até legal. É uma regulagem na altura da gaveta, é uma cunha, você empurra para baixo. Olha aqui. Ele empurra a gaveta para cima ou para baixo. Tá, ela tem uns dentes aqui, ó, que ela trava. Então a regulagem também tem. Então quem preferir, se der bem de regular por aqui, é possível também. Às vezes a gaveta tá você tem que subir ou descer um pouquinho, é por aqui. No fundo de 6, você tem que colocar aqui, não dá para pôr nenhum parafuso. Vai usar, vai colocar, vai encaixar lá, regulou tudo, depois de tudo regulado, aí vem aqui e coloca esse parafuso na frente da gaveta. Nessa daqui o ideal seria fazer a contrafrente, vir com isso aqui para cá e a contrafrente aqui. Aí você consegue parafusar aqui direto sem pôr a frente. Só que tem que vir mais para cá. E um detalhe, você tem que aumentar 15 milímetros, porque a corrediça é daqui para trás, você tem que aumentar 15 milímetros. No caso aqui que eu calculei com essa medida não dá, então tem que fazer dessa forma. Então se você fizer de 6 milímetros, tem que colocar um calço de mais uns 3 milímetros mais ou menos para encaixar aqui. Ela fica parada, encaixada aqui, encosta nessa lateral e na outra, então por isso que ela não se movimenta, ela é solta aí dentro. Então por isso tem que ser precisão nos encaixes. E na frente ela é colocada, ela encaixa aqui, ó. Para coloca aqui, arrasta e vai levar até travar. Travou, pronto, está colocada. Aí é regulagem. Aí depois ficará dessa forma aqui. Bom, agora é acabar de montar, fazer as outras gavetas, colocar nos locais, colocar frente, regular esquadro. Olhe lá no Instagram da Gemad, você verá essa peça, ó, nos trinks. Um abraço pessoal, comentários, sugestões, escreva aí nos comentários.